9h47 de volta aqui com o CBN Campinas. A gente começou hoje o programa falando de acidente que teve na Luiz de Queiroz, em Americana, envolvendo um motociclista e um pedestre, também do excesso de veículos travando o trânsito em alguns pontos da cidade de Campinas, na Estrada da Ródia, que sempre tem o pessoal reclamando no horário de pico. Tem também aqui ouvinte falando, né, condição do trânsito pode piorar com a expansão imobiliária também na região de Betel, por exemplo. Acredita que com a expansão lá, mais gente morando na região, mais dificuldade de entrar e sair do bairro. São questões que precisam ser, sim, pontuadas, porque traz insegurança viária, né? Ou deveria ter estratégias para melhorar. E o que a gente vem registrando, inclusive pelas estatísticas, são acidentes dentro da cidade, num grande volume, e acidentes graves com mortes também nas rodovias, né, Guilherme? Infelizmente, a gente tem aqui dados do Infociga que trazem esses números. Aqui em Campinas já são 33 mortes no trânsito ao longo de 2024, né, considerando os 3 primeiros meses, 9 em janeiro, 12 em fevereiro e outras 12 no mês de março. O que chama atenção, Sandra, é essa questão dos motociclistas, né, que são assim os que mais acabam, infelizmente, tendo acidentes fatais. São 12 mortes de motociclistas no trânsito de Campinas neste ano. E os homens é que lideram mais também as estatísticas em relação às vítimas. E a gente convidou também para entrar nessa discussão com a gente um advogado especialista em trânsito, também é ex-policial rodoviário, presidente da Comissão de Trânsito da OAB, proprietário de autoescolas, o André Gomes Bertucci, que está em contato com a gente. Seja bem-vindo, André. Bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. E esse é um problema sério que a gente vem enfrentando há anos, né, no trânsito. E isso traz, em relação a dados, também um panorama de visão do que está acontecendo para elaborar, inclusive, políticas públicas para a segurança viária, né? A gente comentou que Campinas tem estudado um plano de mobilidade em que a redução de acidentes também está em destaque, mas até que tudo se encaixe, né, tudo saia do papel, é preciso ter uma consciência geral, né, não só do poder público, mas da sociedade sobre esse comportamento no trânsito. Sim, infelizmente, o povo brasileiro, em geral, ele não é dado a seguir regras. A gente que tem autoescola, a gente ensina, né, há muito tempo o pessoal, e você percebe que eles aprendem, mas não colocam em prática. Então, é uma cultura brasileira, realmente, essa de não seguir regras. Eu acho que esse é o principal fator que causa esse número excessivo de acidentes que a gente tem visto aí. André, você acha que falta muito da chamada direção defensiva por parte dos motoristas? Porque a gente vê esse número alto de mortes de motociclistas, né? Mas qualquer um que ande em uma grande cidade, principalmente, como aqui em Campinas, vê que os motociclistas muitas vezes não respeitam algumas regras. É comum, infelizmente, ver eles ultrapassando o sinal vermelho, fazendo ultrapassagens perigosas, às vezes passando pelo corredor e depois acaba jogando a moto para cima do carro. Você acha que falta uma maior conscientização sobre direção defensiva, principalmente para motociclistas? Sim, sim, falta bastante. O motociclista, ele tende a se envolver em acidentes porque normalmente esse pessoal trabalha como entregador. E eles vivem numa correria, né, porque tem horários para fazer as entregas, aquela pressão, então eles tendem a ter que andar mais rápido e às vezes não respeitam as regras, tentam cortar caminho, tentam facilitar a sua manobra ali e acabam se envolvendo mais em acidentes e sempre serão vítimas, né, porque a moto não tem muita segurança, né, se bateu você vai para o chão, não tem como, né. Em relação às regras, né, a legislação, né, a gente falou aí da preparação dos condutores, deveria ter mais fiscalização, deveria ter mais punição para tentar reverter também esse cenário?
Olha, o Código de Trânsito, ele prevê que existem, né, que os órgãos de trânsito devem fazer campanhas educativas. A gente não tem visto muitas campanhas educativas aqui na nossa região. E existe também para o motoboy, para o motociclista profissional, um curso que ele é obrigado a fazer para que ele possa, né, conduzir o veículo nessas condições, né, como motorista profissional. Esse curso também não tem sido cobrado, né, pelos órgãos de trânsito, já é previsto na legislação, mas não tem sido cobrado. Infelizmente, o pessoal continua andando por aí sem ter esse curso. Aí tem aqueles que falam, mas as condições também viárias não favorecem, né? Ruas esburacadas, com ondulações, com má sinalização. Isso justifica, em parte, também esses acidentes? E isso colabora, né, para essa situação toda. Vias mal sinalizadas, é, tem alguns pontos da nossa região que causam muito congestionamento, que talvez ali um traçado diferente, uma mudança em alguma coisa que talvez nem cause tanto impacto assim econômico para o poder público, já melhoraria bastante a situação. Buracos, enfim, toda essa bagunça no trânsito gera, né, aumenta a possibilidade de acidente. O Arthur Mendes, nosso ouvinte da cidade universitária, ele pontua aqui um outro fator: o envelhecimento de frotas, principalmente de caminhões que circulam pelas rodovias, né? Ele diz aqui em muitos países a idade máxima para um caminhão trafegar é de 11 anos. Aqui não tem muito esse tempo definido. É, E aí ele fala de um outro item de motoristas que utilizam estimulantes, né, principalmente os caminhoneiros, para conseguir fazer uma longa jornada. No Brasil, existe uma legislação específica que também não tem sido colocada em prática, que é a questão da fiscalização anual, né? Todo ano o motorista deveria fazer um laudo, né, para poder licenciar o veículo. E nesse laudo iria ser averiguada toda a condição de segurança do veículo, como pneu, suspensão, enfim, o veículo como um todo. Isso também não tem sido colocado em prática. Só é feito normalmente quando há transferência do veículo, né? Compra e venda do veículo, costuma-se fazer essa vistoria. Mas na legislação, ela é prevista para ser feita todo ano. Todo ano, os caminhões, não só os caminhões, como todos os veículos, quando forem licenciados, deveriam passar por essa vistoria de segurança veicular. Com relação aos motoristas que utilizam esse tipo de substância, infelizmente já conheci vários. Como o frete, né, é um pouco pequeno, eles tentam trabalhar mais tempo, né, para ganhar mais dinheiro e acabam tendo que usar esse tipo de medicamento, alguns tipos de substâncias químicas que podem mantê-los acordados por mais tempo. Só que isso aí gera, né, um risco enorme da pessoa, mais cedo ou mais tarde, acabar dormindo no volante e se envolvendo num acidente grave, porque um caminhão, uma carreta, quando se envolve no acidente, normalmente tem proporções muito, muito graves. A gente tem outros ouvintes participando aqui também, André, pelo YouTube, o Ita Vitiello de Indaiatuba. Na opinião dele, só quando dói no bolso o motorista toma juízo. Infelizmente, cabe educar as gerações futuras. A atual é só assim mesmo, tá aqui a opinião do Ita Vitiello. E tem o Wellington Albuquerque, que ele afirma ser instrutor e examinador de trânsito e motorista de moto e carro. Ele acredita que o trânsito deveria ser matéria escolar, desde o ensino básico. Só assim haveria educação desde a base. O que você acha dessa opinião do Wellington? Você acha que poderia ter o ensinamento então de trânsito antes mesmo do CFC, antes da pessoa fazer 18 anos? Eu também penso da mesma forma, inclusive já falei várias vezes, né, que em outros países a criança, quando ela entra na escola, ela já começa a ter essa matéria de trânsito. Por quê? Porque desde cedo a criança vai aprendendo como funciona, né, como é a legislação, a direção defensiva. É muito importante também que os pais, né, deem exemplos para os filhos, porque a gente vê muito pai que não dá exemplo para o seu filho, né, e aí a criança já começa a pegar aquelas coisas ruins, né, que não devem fazer e pegar aquilo como se fosse normal. Então, o ensino desde de criancinha ali na escola, na escola comum, e até o colegial, e até mesmo no nível superior, seria muito importante para quando o motorista for chegar na idade de tirar a carteira, quando ele for para a autoescola, ele já estar preparado para isso, e não simplesmente jogar uma carga ali, em 3, 4 meses aí de um processo de habilitação, jogar uma carga muito grande em cima dele, que ele não vai, às vezes, conseguir assimilar isso e colocar em prática depois. O Ronaldo Maggioli também contribui aqui com a participação,
dizendo da percepção dele de que cada um pensa em si aí no trânsito, viu? E querem levar vantagem em tudo, principalmente no trânsito. Ele diz que antes ele era até contra os radares, as câmeras de monitoramento, mas hoje ele vê como necessário para ajudar na punição. É, e até aproveita aqui também para falar da repressão em alguns momentos de fiscalização de motos também barulhentas. Mas é isso, né? É ter um entendimento de que é um trânsito coletivo, né? Que envolve aí não só motoristas, pedestres, ciclistas, todos devem contribuir, né, para a segurança no trânsito. Sim, todos fazem parte do trânsito, né? E todos devem contribuir. Infelizmente, né, tem algumas pessoas que, por egoísmo próprio, acabam achando que só ele tem direito de chegar primeiro, passa na frente dos outros, transita pelo acostamento, não faz uma programação da viagem. O que eu costumo fazer todos os dias é programar as minhas viagens. Por exemplo, se eu tenho que chegar no horário em tal lugar, eu já programo quanto tempo eu vou levar, já calculo que pode haver algum congestionamento para não ter aquele motorista apressadinho que quer passar na frente, que quer cortar pela direita, que fica costurando no trânsito e causando muito mais risco de acidente aos outros condutores, né, pedestres, ciclistas, enfim, a todos os que compõem aí o trânsito também. Imprudência, né? Acaba sendo o principal fator. Imprudência. A pressa, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Tem esse ditado. Então, toda vez que você sair com muita pressa, você tende a cometer infrações, tende a exceder a velocidade, tende, às vezes, né, a andar ali num lugar que não é para andar, tentar passar na frente do outro. Isso aí, além de gerar o risco de trânsito, pode gerar também problemas de conflitos no trânsito. A gente está vendo muita briga ultimamente entre condutores, né? Aí vem vídeo toda hora pelo YouTube, pelas redes sociais, demonstrando pessoas brigando no trânsito. Isso é lamentável, né? E acontece justamente por causa dessas coisas. Egoísmo, gente apressada, nível de estresse muito alto entre os motoristas, né? Causam essas confusões aí. André, tem uma pontuação aqui do nosso ouvinte Ita, pensando aí na formação também dos condutores. Ele diz aqui, cada vez mais tem carros automáticos pelas ruas e as autoescolas não têm esse preparo para esse tipo de carros. E isso também poderia estar contribuindo para a causa de acidentes. Faz sentido? Olha, na verdade, a autoescola, ela inicia o processo no carro mecânico, né, que é um câmbio comum, que é o mais, né, o mais usual. Porque o carro automático, ele é um carro acima, né? Ele tem mais facilidade para a pessoa dirigir. Então, se você aprende num carro que é mais difícil de dirigir, quando você pega um carro automático, isso tende a facilitar a vida. Então, eu não vejo muita influência desse tipo de situação na formação do condutor. Eu, por exemplo, sempre gostei de carro mecânico. Agora que eu estou ficando mais velho, eu tenho preferência por carro automático. É bem mais fácil de você conduzir. E aí a pontuação também aqui do nosso ouvinte, não tem o nome dele aqui, mas diz, pensando em políticas públicas, né, uma cidade de 1 milhão de habitantes, com uma frota também proporcional, sem um transporte público adequado, né, dimensiona aí exatamente para os congestionamentos imensos, né, e precisa viabilizar formas, né, das pessoas utilizarem mais o transporte público, reduzindo esses números também de veículos no trânsito. Sim, o problema do transporte público, ele faz com que a pessoa dê preferência de comprar um carro ou uma moto e passar a se utilizar desse meio de transporte porque é muito mais rápido, né? Por exemplo, eu mesmo poderia me utilizar do transporte público, mas para mim não dá porque eu moro em outra cidade e para mim chegar até Campinas de carro demora 25 minutos. Se eu fosse de ônibus demoraria 1 hora e meia. Então isso para mim é complicado. Inviável, Eu né? acho que muita gente tem esse mesmo problema. Então acaba que leva a pessoa a comprar um veículo. Outro problema também que a gente vê é esses congestionamentos. Eu estava vendo aqui os índices de acidente e boa parte deles acontece justamente nos horários de pico, que é, né, pessoal chegando e saindo de serviço, enfim, de trabalho, e causa todo esse congestionamento. Passado algumas horas, o trânsito volta a fluir normalmente. Então, é sempre o horário ali das 19 horas, de manhã das 7 às 9, né? E, aliás, das 18 até as 19 é crítico, né? E das 7 até as 9 horas da manhã também costuma ser bem caótico. Aí tem que ter paciência, o planejamento, né? E responsabilidade para esse trânsito mais seguro. André Gomes Bertucci, muito obrigada por compartilhar também do seu conhecimento, da sua experiência aqui com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Sandra e Guilherme, né? Sempre que precisar, estamos à disposição.
André é advogado, especialista em trânsito, também ex-policial rodoviário, presidente da Comissão de Trânsito da OAB, também proprietário de autoescola. 10:01. Repórter CBN.